Olá, terceira série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos terminar o conteúdo sobre pontuação respondendo a algumas questões deste exercício que eu enviei a vocês. Nós já resolvemos a questão número 1 e vamos dar continuidade da 2 em diante. Então, vamos fazer as análises, não é? Beleza. Antes de tudo, você tem de entender que na pontuação você deve fazer 3 considerações importantes. Uma é, primeiro, analisar a pontuação entre os termos da oração. Por exemplo, um vocativo sempre vai ser isolado por vírgula. Se você tiver um predicativo do sujeito que esteja deslocado para o próprio sujeito, sendo que ele deveria estar no predicado, não é? Associado ao sujeito, mas estando no predicado, por exemplo, estando com um verbo subentendido, né, de ligação, junto a um verbo também intransitivo, por exemplo, ou transitivo direto, e aí vai. Ou seja, deslocou o predicativo do sujeito 2 vírgulas para isolá-lo, caso ele esteja intercalado. Se ele estiver no início da frase, 1 vírgula. Então, vocativo, predicativo do sujeito deslocado. Beleza. Também, entre os termos da oração, o adjunto adverbial de 3 palavras ou mais deslocado deve receber vírgula, obrigatória, estando intercalado 2 vírgulas. Agora, já o adjunto adverbial com uma palavra ou 2 palavras, você vai usar facultativamente a vírgula, certo? O adjunto adverbial de longa extensão em sua posição canônica pode receber vírgula facultativa, ou então pode haver uma vírgula obrigatória caso haja ambiguidade. Beleza? Bom, não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Não pode haver vírgula entre o verbo e o complemento verbal. Não pode haver vírgula entre o nome e o complemento nominal. Entre o nome e o adjunto adnominal. Mas deve haver vírgula entre, então, um substantivo e o aposto explicativo. E são 4, né, apostos com essa natureza explicativa. O aposto, então, resumitivo, o aposto explicativo, o aposto enumerativo e o aposto em forma de oração. Certo? Bom, o agente da passiva já não vai receber, então, pontuação para isolá-lo, né? E então tratamos de todos, certo? Ou seja, tem que considerar isso. Além disso, a segunda consideração diz respeito às orações. A oração coordenada ou as orações coordenadas, né, algumas vão receber vírgulas, outras não. As subordinadas também, e aí vai. Podemos fazer um resumozinho aqui? Podemos. Vamos colocar assindéticas devem receber vírgulas obrigatórias. Entre uma assindética e uma aditiva e uma alternativa, a vírgula se torna facultativa. Pode usar ou não. E entre uma assindética e uma explicativa, coordenada sindética explicativa, adversativa e conclusiva, vírgula obrigatória. Tá? Quando a conjunção estiver no interior da segunda oração, 2 vírgulas para isolá-la, caso ela esteja intercalada. Tá? Nas orações subordinadas, as adjetivas explicativas devem receber vírgulas. Nas substantivas, somente as apositivas quando estiverem intercaladas. Também, entre as orações subordinadas, as adverbiais vão receber vírgula facultativa caso estejam depois das principais, ou seja, em sua posição canônica, e se elas estiverem, então, antepostas da principal, as subordinadas adverbiais, vírgulas obrigatórias. Tá bom? Ainda existem as orações chamadas de intercaladas, que estas vão receber vírgulas obrigatórias porque elas ferem a sequência sujeito, verbo e complemento. E este é o terceiro item em consideração. Vocês devem considerar sempre, ao analisar qualquer, no caso, pontuação, você olha primeiro ali para, no caso, o período e observe. É período simples? Então você observa se tem algum termo da oração que tenha que receber vírgula, ou seja, ser isolado, ou
se tem algum tipo de termo que fere a sequência sujeito, verbo e complemento. Então, o terceiro item é isso, é observar a sequência sujeito, verbo e complemento em um período simples, tá? Ou então, em um período composto, observar tanto os termos da oração que têm de ser isolados por vírgula, como também a relação entre as orações, se deve haver vírgula entre elas, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos colocar isso na prática agora. Assinale a alternativa em que o texto está corretamente pontuado. Vamos ver? Quantos verbos há aqui? É isso que se tem de fazer. Bem dizia eu. Bem te dizia eu. Um verbo que não iriam a bons resultados as tuas paixões. Tá? Beleza, temos dois verbos, então temos de observar se tem de haver vírgula entre as orações. Olha, eu bem te dizia. Dizia o quê? Que não iriam. Temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, desenvolvida. Não deve haver vírgula entre elas. Viu só? Então, esta vírgula aqui já está incorreta. Não pode haver essa vírgula. Então, não pode ser essa questão aqui também. Tá? Pode ser ou esta, ou a C, ou a D, ou até a E. Mas vocês já viram que eu falei até a E. Por quê? Vamos lá, olha só. Agora vamos ver a sequência sujeito, verbo e complemento. Bem, nesta E aqui, ó, bem te dizia eu, então, eu bem te dizia que não iriam, aí tem essa vírgula. Olha só, qual é o sujeito deste verbo? É isso que vocês devem fazer. As tuas paixões não iriam a bons resultados. Sujeito, verbo e adjunto adverbial aqui ligado a este verbo. E aqui nós temos o que? Iria ao que? A bons resultados, a uma certa situação. Ou seja, uma circunstância, um adjunto adverbial. Então, nós temos sujeito, verbo e complemento. Esta vírgula aqui está ferindo a sequência sujeito, verbo e complemento. Não pode separar sujeito do verbo e do complemento, mesmo que estejam na ordem inversa. Então, não pode haver vírgula em nenhum lugar, depois de nenhuma palavra aqui desta, então, questão. Então, vamos procurar. Bem te dizia eu que não iriam a bons resultados as tuas paixões. Tem essa vírgula. Bem te dizia eu que não iriam a bons resultados as tuas paixões. Pronto, achamos. É a D. Entenderam? Vamos para a próxima. Vocês vão ver que aplicando esta ideia sempre dará certo, né? Claro que você tem que ter os conhecimentos referentes às orações e aos termos da oração que devem, então, ser isolados por vírgula ou por pontuação no geral, né? Assinale a frase com erro no uso da vírgula. Fui à faculdade, não o encontrei, porém. Então, nós temos aqui dois verbos, né? Fui, não o encontrei. Beleza, duas orações. Eu fui à faculdade, não o encontrei, porém. Nós temos aqui uma oração coordenada assindética, esta primeira. A segunda é coordenada assindética adversativa. Só que a conjunção está no interior da oração. Então, você deve colocar ponto e vírgula entre as duas orações e isolar a conjunção por meio da vírgula. Como ela está no final, só uma vírgula. Está correta essa questão, nós queremos o erro. Então, cuidado com isso. Observaram como é que você deve analisar? O período é simples. Observe se há termos da oração que devem ser isolados por vírgula, ou se há algum termo ferindo a, então, sequência sujeito, verbo e complemento, ou se há pontuação entre sujeito, verbo e complemento. Se o período é composto, você ainda vai ter de continuar observando se há termos da oração que devem ser isolados por vírgula, ou se existe vírgula separando sujeito, verbo e complemento, mas principalmente você deve observar se, no caso, a vírgula tem de obrigatoriamente ou facultativamente separar as orações. Tá? Vamos lá então. Depois falaram o professor, os pais, o aluno, os alunos e o diretor. Bom, temos o verbo falar, somente este verbo, não é? Beleza, então vamos achar o sujeito para ele. O professor, os pais, os alunos e o diretor depois falaram.
Então, nós temos aqui sujeito, o verbo e o adjunto adverbial. Depois falaram depois, beleza? Só que, mesmo que estejam em ordem inversa, como aqui está, não pode haver vírgula, e aqui há uma vírgula. Pronto, achamos o erro. Está aqui. No dia 15 de novembro, feriado nacional, foi proclamada a República. Quando é que foi proclamada a República? No dia 15 de novembro, adjunto adverbial, para este verbo aqui, essa locução verbal. Mas o que foi proclamada? A República. Então, a República, o sujeito, foi proclamada no dia 15 de novembro. Está na ordem inversa, tudo bem. Mas nós temos essas duas vírgulas separando o feriado nacional, porque é um aposto explicativo para o dia 15 de novembro, o que ocorre neste dia. Então, um aposto explicativo deve ser isolado por vírgulas, e aqui está isolado por vírgulas. Lembrando que toda explicação, toda ideia adversativa, conclusiva, ratificativa e retificativa devem ser isoladas por vírgula, tá? Por pontuação. Beleza, agora a D. Pelé, ministro dos esportes, temos outro aposto explicativo. Tem de ser isolado por vírgula. Toda explicação deve ser isolada por vírgula. Toda especificação não deve ser isolada por vírgula. Beleza? Então, Pelé, a ordem, então, sem o aposto aqui é esta. Pelé está preocupado com a violência nos estados. Pelé está preocupado. Predicativo do sujeito. Com o quê? Com a violência nos estados. Nós temos, então, aqui um adjunto adverbial, mas não há ambiguidade, a vírgula é facultativa, tá? Beleza. Mas ficaria muito estranho uma vírgula aqui. Não use. Quando o aposto está na sua posição canônica, muitas vezes o uso da vírgula se torna até estranho. Então, cuidado. Não há necessidade, certo? Isso eu estou falando porque nossas análises devem permear, então, a resposta a questões no PAS, no Enem, concurso público, tudo bem, mas também a boa escrita, ou seja, ao tipo de, talvez, profissão que vocês vão exercer, certo? Então, você tem de entender se a vírgula que deve ocorrer ou não, facultativamente ou obrigatoriamente, e também entender que quando vocês estiverem produzindo documentos, vocês devem, então, analisar o que é realmente, vamos colocar assim, como se fosse uma norma, né, uma prescrição da boa escrita, ou seja, daquilo que não vai causar estranhamento aos leitores em si, tá? Então, beleza, vamos lá. Chirac, que é presidente da França, ainda não suspendeu as experiências nucleares. Vocês talvez não conheçam, né? Eu me lembro da gestão dele. A questão é, mesmo que vocês não conheçam, nós temos aqui uma pessoa específica, certo? Que é conhecida simplesmente por ter sido presidente da França. Então, esta oração que está aqui só pode ser subordinada, adjetiva, explicativa, que deve ser isolada por pontuação, pela vírgula. E tem que ser duas porque ela está intercalada. Vocês têm de entender o que é intercalação. É quando algo que tem que ser isolado por vírgula está no meio de alguma oração. Ou seja, um enunciado, uma oração que está no meio de outra oração. Então ela tem que ser isolada por duas vírgulas, porque ela está intercalada. Porque se eu, por exemplo, se você, então, simplesmente colocar uma vírgula, você separa aqui o sujeito do verbo a que se refere. E isso aí vai causar um erro de pontuação. Bom, é isso aí. Agora vamos para a 4. Eu acho que dá tempo. E a 4, então, ela é bem grandezinha. Vamos deixar para a próxima aula. Só, então, quero lembrar isso a vocês, então. Nós temos a intercalação, né? Tá aqui. Agora, se porventura estivesse no final da oração, você colocaria só uma vírgula antes. Se estivesse antes aqui, você colocaria só uma vírgula depois. A intercalação pode ocorrer com orações, com termos da oração, ou com orações que não estão ligadas à oração principal. É a chamada oração intercalada, ela própria tem este nome, né? Devido à intercalação. Como, por exemplo, nós temos aqui, ó,
no caso referente a intercalação ou não, né? Deixe-me ver aqui. Uma questão ligada a um adjunto adverbial que está deslocado, certo? Essa que é a questão que vocês devem sempre analisar, se está, no caso, intercalado ou não. Aqui eu não vi nenhum exemplo em si. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Pronto, no ano de 1999 houve muitas conturbações sobre o que aconteceria na virada do século. Nós temos no ano de 1999 um adjunto adverbial de 1, 2, 3, 4 palavras. Ele está aqui no início da oração, uma vírgula somente. Se ele estivesse no meio aqui, houve muitas conturbações, no ano de 1999, já estaria errado, teria de haver uma vírgula aqui, certo? Por quê? Porque está intercalado, gente. Pronto, certinho? Então, esta intercalação, quando um termo que tem de ser isolado por vírgula, tem de receber vírgula, está no meio de uma oração. E você vai ferir a sequência aqui, sujeito, e aqui o complemento. Ó. Porque este verbo aqui, neste caso, é um verbo impessoal. O verbo haver, né, indicando, então, um acontecimento. Houve o quê? Muitas conturbações sobre o que aconteceria na virada do século. Certo? Agora, se você colocasse no final, houve muitas conturbações no ano de 1999 sobre o que aconteceria na virada do século. Ou, vamos dizer que ficasse só assim. Houve muitas conturbações no ano de 1999. Aí você poderia colocar a vírgula aqui ou não. Pronto, essa vírgula aqui se tornaria facultativa. Houve muitas conturbações no ano de 1999, com vírgula ou sem vírgula. Entenderam então o que é a intercalação? Preste atenção nisso, porque isso aí ocorre bastante, tá bom? A intercalação. Então, beleza, nós vamos então ficar por aqui. Na próxima aula nós continuaremos essa correção. Então, tchau, tchau.